Galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre mais um grande crossover envolvendo a Bonelli, Dylan Dog e Dhampir. Não precisa se preocupar que nesse vídeo eu vou dar o mínimo de spoiler possível. Mas vamos lá, vamos primeiro falar sobre os detalhes dessa edição. Digamos assim que ela é um pouco mais luxuosa comparado com as séries regulares normalmente. Tem mais páginas e tal. Falando em páginas, ela tem 210 páginas capa cartão com orelhas. Cada uma dessas orelhas vem com uma explicação quem é cada personagem, qual é a sua origem, onde ele foi criado. E ainda no final dessa edição vai ter alguns extras. Entrevistas com roteiristas e alguns esboços de como a arte foi feita. Eu gostei bastante, principalmente dessa capa. Achei ela muito bonita, principalmente esse branco que destaca bem ela aqui, ó. Vou mostrar um pouco pra vocês. Vou colocar uma imagem melhor pra vocês verem. Mas essa edição toda branca assim, com essa arte, ela ficou muito bonita e chama bastante atenção. Gostei bastante. Mas vamos direto ao ponto. O que a gente vai encontrar aqui nesse encadernado? Aqui a gente encontra duas histórias. A primeira com o nome O Caçador de Vampiros, com o roteiro de Roberto Riccioni, Galtieri e desenhos de Daniele Begliardo. O Roberto Riccioni é um roteirista muito bom. E eu sempre curto os trabalhos que ele faz no Dylan Dog. E ele sempre tem uma habilidade de conseguir explorar bem o universo e as tramas com o personagem. Já o desenhista, eu não conhecia o trabalho dele. Não conhecia o trabalho do Begliardi. Vou errar algumas vezes porque é italiano, mas é Begliardi. E olha que espetacular é essa arte dele. Ela é muito bonita, muito detalhada, com preto e branco, que destaca bem as cenas. E eu gostei bastante, acho que só pela arte o quadrinho já valia muito. E aqui a gente vai encontrar uma típica história de crossover com dois protagonistas brigando até achar algo em comum. A história começa com o Dylan Dog em uma balada meio gótica, e essa balada é a fantasia. E ele tá meio deslocado nesse local e sem querer ele vai conhecer uma garota muito linda chamada Laguerre, que tá fugindo do Harlan Draca, que é o Dhampir. E também ela tá fugindo de vários vampiros. E ela acaba pedindo ajuda do detetive do pesadelo, que de começo não vai entender muito bem o que tá acontecendo. Mas vai confrontar o Harlan e eles acabam tendo uma luta. Mas eles vão acabar se juntando para enfrentar aqueles outros vampiros que estavam lá. A Laguerta ainda vai procurar o Dylan Dog para pedir ajuda e vai explicar que ela também é uma vampira. E que um mestre da noite chamado Lord Brock se uniu com o John Ghost, o vilão do Dylan Dog, para atacar Londres e destruir o império de outro mestre da noite. Inclusive, ele tem uma arma de destruição em massa que pode espalhar medo em Londres quanto no mundo todo. E aqui vale eu explicar que o mestre da noite é como se fosse um vampiro primário, que ele transformou os outros vampiros, e geralmente esse mestre da noite, ele é muito poderoso, tem até a habilidade de conseguir se transformar em outras formas, outros monstros. O Harlan eventualmente vai aparecer nesse local e vai oferecer a ajuda dele ao Dylan Dog por ser um Dhampir, que é um cara que tem um sangue que mata vampiros. E assim vão sair os dois em uma aventura para tentar deter o Lord Brock. Apesar de um começo meio genérico, que é típico de crossovers, a história ela engrena e eu gostei bastante, principalmente da dinâmica que tem entre o Dhampir e o Dylan Dog. E foi bom principalmente pra mim, que não conhecia nada de Dhampir, para conhecer o personagem. Apesar de achar que esse não é um dos melhores roteiros do Roberto Riccioni, ele consegue entregar uma história com bastante ação e bastante frenético. Já a segunda história se chama O Detetive do Pesadelo, com o roteiro do Mauro Bozelli, com a arte do Brindisi. Aqui a gente tem uma continuação da primeira história que vai levar os protagonistas até a Escócia, e em perseguição ao Lord Brock. E nessa história vão ser adicionados mais elementos fantasiosos, como vikings, vampiros, fantasmas e mulheres do mar, que o Dylan Dog acaba se apaixonando por uma delas, que não é nenhuma novidade, né? A dinâmica dos protagonistas é ainda mais desenvolvida e a trama ela vai ser ainda mais com ação, com um roteiro bem Bonelli, bem encaixadinho, bem redondo. E o que me chamou a atenção é que essas histórias são bem violentas, com bastante sangue e bastante luta, espada e tal. É bem diferente do que a gente tem de costume nas outras histórias regulares. E o fim da história, ela me surpreendeu bastante e eu gostei bastante. Aqui eu só não curti muito a arte, porque eu acho que a arte da primeira história é um pouco melhor. Mas não que essa seja ruim. Se esse tipo de review te ajuda, já deixa seu like, porque seu like é muito importante, divulga o vídeo para mais pessoas. E também se inscreve para você não perder os próximos vídeos sobre Bonelli, sobre quadrinhos da DC, Marvel. Então já se inscreve aí para você não perder os próximos conteúdos. Dylan Dog e Dhampir, vale a pena? E eu vou dizer pra você que sim, apesar do começo ser genérico, os roteiristas eles conseguem entregar uma história de ação, frenética e muito divertida, que é o principal, pelo menos pra mim, que eu acho que é o principal que um quadrinho tem que ter. Vale eu destacar que os dois personagens têm o melhor de cada universo desenvolvido aqui no quadrinho. E a trama, ela não é espetacular, mas diverte
E pra quem não conhece o Dhampir como eu fiquei bastante interessado através desse quadrinho e vou querer ler mais coisas do Dhampir, com certeza. E vale muito a pena sim, recomendo bastante. Se fosse para dar uma nota de 0 a 5, eu daria uma nota 4. Acho que só o começo genérico que deixa um pouco a desejar, mas a história em si completa aqui é muito boa e diverte bastante. Agora deixa aí nos comentários se você vai animar a comprar esse quadrinho aqui, se você gosta de crossovers assim como Jandog e Dhampir. Se você já leu essa história, deixa aí sua impressão, que eu sempre respondo todos os comentários. E se você gosta de crossovers assim, eu vou deixar o crossover do Batman e do Jandog que eu fiz vídeo aqui para você assistir. Espero que você tenha gostado, obrigado por ter assistido e não esquece de deixar seu like e se inscrever. Obrigado.